E aí, galera, beleza? Aqui é o canal Mapa Tático, né? E esse é o primeiro vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, né, vou estar fazendo aqui uma tier list desse clube que voltou à Premier League após 23 anos, que é o Nottingham Forest. A temporada ainda não se esgotou, né? Para quem está caindo aqui de paraquedas no canal, o canal aqui Mapa Tático, ele vai ter como objetivo a gente fazer análises de escalações, de times, de jogos, essa análise mais técnica, né, mais tática do desempenho dos jogadores, né, dos esquemas que os técnicos organizam para os seus times. Então, o objetivo do canal é esse, a gente fazer essa análise profunda de como o jogo funciona, né? E para o vídeo de hoje, claro, um vídeo assim, né, de estreia do canal, um vídeo especial, eu vou fazer a análise tática do time do Nottingham Forest, né? O time esse time, como citei, volta à Premier League após mais de 2 décadas e que, né, a gente está chegando agora no final da temporada da Premier League, né? O Nottingham Forest ele se encontra na 16ª posição, lutando por seu principal objetivo na temporada, que é o quê? Não cair, né? Então, eu particularmente estou fazendo esse vídeo também. Eu sei que, né, talvez não tenha tanto público, mas eu na Inglaterra eu sou torcedor do Nottingham Forest, né? Eu já acompanho o clube há algumas temporadas, né? Conheci o clube inclusive quando eu era criança jogando videogame, né? Naqueles jogos pirata de PlayStation 2 retrô. Aí tinha um jogo da Champions League e tinha todos os campeões da Champions League pra gente jogar. E aí eu achei interessante esse time porque eu nunca tinha ouvido falar nele na época. Então, mais de que hoje eu tenho 28, tem mais de 15 anos que eu joguei esse jogo. E aí, né, fui pesquisar um pouco mais sobre a história, né? Então a gente está falando aqui de um time que, por mais que seja um time que dentro da Inglaterra seja considerado um time de médio até quase de pequeno porte, o Nottingham ele é um bicampeão da Champions League e é um campeão também do campeonato inglês. Né? É bicampeão de Champions League e campeão do campeonato inglês e vem tentando passar por esse processo de reconstrução nessa temporada, né? Não só nessa temporada, mas nas últimas temporadas, desde que foi comprado por um grupo milionário lá de gregos e, enfim. E nessa temporada foi um dos times que mais investiu na janela de transferência europeia, tanto na janela de início de temporada como na janela do meio do ano. E vamos fazer aqui uma análise, né, do elenco do Forest. Eu selecionei aqui não todos os jogadores do elenco, mas os principais jogadores até aqui na temporada, que tenham pelo menos jogado mais de uma partida, né? Porque tem o elenco do Forest, vocês vão analisar, ele é tão cheio que tem jogadores que basicamente estão a temporada toda no banco de reservas ou até não sendo relacionados, né? Então tentei selecionar aqui jogadores que ao menos foram relacionados em algum momento, tanto nas Copas como na Premier League. Sem mais delongas, vamos para a análise. Aqui na tier list eu dividi em 5 categorias. Vocês sabem que esses vídeos de tier list é um vídeo mais longo, né? Vou tentar ser o mais objetivo possível, mas é necessário fazer uma análise mais aprofundada, de caso por caso, né? E eu dividi a tier list em 5 categorias. Categoria The Best, que é só um que vai entrar, que seria o melhor jogador da temporada. A segunda categoria seria Ótima Temporada. Gostei. Vou até mudar aqui no meio do vídeo. Vou colocar Boa Temporada. Boa temporada, porque eu acho que Ótima Temporada no contexto aqui do Forte, principalmente, vai ter apenas um jogador. Eu coloquei também a categoria OK, que é aquele jogador ali que fez ali o feijãozinho com arroz mais ou menos bem feito. Não tá legal, que é aquele jogador que não tá tendo um grande desempenho, né? Muitas vezes se esperava muito dele e não tá rolando. E o não dá para tancar, que aí, gente, galera aí que acompanha o Forest há mais tempo, talvez fique um pouco irritada comigo, mas claro, isso aqui é só um vídeo de opinião, cada um tem a sua. Inclusive, deixem nos comentários quem vocês mudariam aqui na tier list que eu vou montar. Muito bem, vamos começar a tier list aqui com o goleiro, o Henderson, né? Goleiro número um. E assim, o que eu posso dizer do Henderson?
O Henderson, até a contusão dele, na minha visão, era o melhor jogador da temporada do Nottingham Forest, né? Salvou vários jogos aí a equipe do Forest, né? Para mim, o jogo mais marcante dele, de fato, é contra o Liverpool, porque ele pega praticamente tudo no, no City Ground. Só que se contunde, né? Provavelmente aí tá afastado, né? Tá afastado aí já por bons meses, tanto é que, né, devido à seriedade da lesão dele, o Keylor Navas, né, vai ser contratado na janela de meio de temporada e provavelmente o Keylor Navas ele vem para ser titular pelo menos até o fim da Premier League. De qualquer maneira, por mais que ele só tenha jogado praticamente ele pouco menos da metade da temporada, eu vou colocar ele em boa temporada. Eu acho que, como ele era o melhor, né, de todos até a contusão, eu acho justo colocar ele em boa temporada. Mas não vão, não vão achando que isso vai acontecer com todo mundo, viu? É porque o Henderson já, eu acho que de fato assim, né, os goleiros dentro do sistema defensivo do Forte é os que menos têm culpa, né? Lembrando que o Forest ele tem até aqui, deixa eu até olhar aqui a tabela da Premier League, a gente está então já tem times com 28 jogos, então a gente está na 28ª rodada e o Forest está em 16º, brigando para não cair, e tem a segunda pior defesa da competição. Então não dá para a gente colocar muitos jogadores assim, não dá para salvar muita gente da defesa não. Bom, vamos pular agora aqui para o Keylor Navas, né? O Keylor Navas é um jogador que chega agora na janela de meio da temporada, é uma das contratações devido à contusão do Henderson, e ele vem jogando bem, né? E na minha, assim, pro meu gosto pessoal, levando em consideração idade e até o desempenho, para mim o Henderson tá à frente do Keylor Navas. Eu acho que o Keylor Navas, uma partida ou outra, ele deu umas falhadinhas, umas saídas assim, um pouco assim, inseguras, até porque o Navas quase não jogou no Paris Saint-Germain nessa temporada, ficou meio encostado no banco ali pro Donnarumma. Mas eu vou botar o Navas aqui em boa temporada, atrás ali do Henderson. E eu acho que ele vem desempenhando bem o seu papel. Vamos agora para o goleiro galês, o goleiro titular da seleção galesa, o Wayne Hennessy. Bom, o Hennessy é aquilo, assim, dentro do cenário de clubes ele nunca se destacou muito, né? No cenário de seleções o Hennessy é muito importante na Eurocopa de 2016, ele é muito importante depois na Eurocopa também de 2020 com Gales, nas eliminatórias para a Copa do Mundo pegou tudo ali no jogo contra a Ucrânia, mas assim, já é um goleiro mais experiente e os jogos que ele jogou, se não me engano, jogou só 3 jogos na temporada. Não, acho que foram dois só jogos na temporada que o Hennessy jogou. E os jogos que eu assisti dele, muito inseguro. Tem um jogo, me esqueci o adversário, que foi um jogo na chuva até, que o Hennessy, assim, teve uma partida desastrosa. Então, pela idade, pelo desempenho, eu vou botar ele, não dá para tancar. Eu acho que não é só não tá legal, acho que não dá para continuar com um goleiro como o Hennessy para a sequência se o Forte seguir na Premier League na próxima temporada. Bom, vamos falar agora aqui do Worrell, né? O Worrell, eu sei que muita gente, muito torcedor gosta dele, mas é um jogador que, na minha visão, na Premier League não está mostrando o mesmo futebol que estava mostrando na Championship, na segunda divisão. É um jogador que tem essa identificação por ser cria ali do clube, mas na Premier League, assim, não tá legal, né? Se serve de consolo para ele, né? Tecnicamente ele não tá legal, né? Muitas bolas assim espirradas, muita insegurança às vezes ali, né? Principalmente quando o time adversário, né, troca passes rápidos, lançamentos, erros de domínio, erros de antecipação, né? Mas se serve de consolo para o Worrell, né? Grande parte do sistema defensivo do Forest, né, vai ficar não tá legal até abaixo disso, tá? Vamos agora falar do Felipe, outro jogador. Olha o tanto de contratação do Forte nesse no meio da temporada, né? O Felipe veio do Atlético de Madrid e é um jogador, né, jogador brasileiro e é um jogador assim que tomou conta da posição, né? Nos poucos jogos que ele jogou, ele já tá, nossa senhora, não tem nem como comparar ele com outros zagueiros do Forte, como o Cook, o Maquina, enfim. Então eu vou colocar ele aqui no boa temporada, sabe? Claro que ainda faltam 10 rodadas para o fim da Premier League, e ele pode fazer, pode diminuir de ritmo, fazer muita cagada. Mas os jogos que eu assisti dele, assim, muitos desarmes,
ótimo nas antecipações, salvando o Forte em vários momentos ali de muita pressão, porque o Forte, se não me engano, é o time com menos posse de bola na Premier League, então toma muita pressão até contra os times médios e pequenos, ainda mais fora de casa. Né? Inclusive, é um dos grandes pontos fracos do Forte, é a pior campanha fora de casa. O que está salvando o Forte realmente são os desempenhos no City Ground. Então, mas eu acho que o Felipe vem se salvando nessa zaga. Vamos lá. Cook. Cook, ex-jogador aí do Bournemouth. Isso aí não tá legal, né? Junto com o Ouro aí. Se a gente até olhar aqui o aproveitamento. Nossa, aqui o Toffolo. Daqui a pouco a gente vai falar do Toffolo. Meu Deus do céu. Mas se a gente olhar o aproveitamento do Cook, das 12 partidas que ele jogou, só duas o Forte saiu sem tomar gol. Né? Então, dá para a gente ter uma noção aí que, né, o Cook titular muitas vezes, mas não vem oferecendo confiança, né, no sistema defensivo do Forest. Vamos agora para o Boli, que veio do Wolverhampton. E eu vou te dizer, o Boli, nos jogos que eu acompanhei do Forest, né, na maior parte dos jogos que eu acompanhei do Forest que ele estava em campo, ele teve um desempenho ok, né? O problema dele é mais físico, né? Ele chegou e não conseguiu sequência por causa das lesões. Mas se vocês acompanharem aqui também no perfil aqui, por exemplo, da Premier League, o Boli, assim, das 8 partidas que ele jogou, saindo do banco ou sendo titular, 3 você teve clean sheets. Olha só que interessante, né? O Cook, que jogou 12 partidas, só teve 2 partidas que a defesa não tomou gol. Então, o aproveitamento do Boli o aproveitamento da zaga do Forest quando o Boli joga é melhor. Então, eu vou deixar o Boli no ok, devido, infelizmente, às lesões. Bom, vamos agora para o Maquina. O Maquina, assim, na boa, não dá. O Maquina eu tô quase botando no não dá para tancar, porque, assim, sinceramente, é complicado, assim, né? Ele, né, é um aproveitamento bem parecido ali com o Cook, né? Então, é um jogador que joga muito, mas sempre quando joga o time toma gol, né? Então, eu tenho até minhas dúvidas se o Maquina é jogador nível Premier League, assim. Se dá para confiar no Maquina mais uma temporada. O Cook até teve temporadas ok no Bournemouth, mas o Maquina eu tenho é, 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 problemas. Vou deixar ele aqui não tá legal por enquanto. Qualquer coisa eu troco mais à frente. Vamos pro próximo. Até esqueci o nome desse daqui. Esse daqui não era nem para eu ter colocado, que é um francês, é o Bianconi. O Bianconi, ele jogou 2 partidas, mas na boa. Sim, não dá muito pra gente avaliar. E assim, levando em consideração a quantidade de defensores que o Forest tem, né, e o número de partidas que ele tem, mostra que, né, nem jogando e nem nos treinamentos deve estar dando conta do recado. Então, assim, não dá para contar com o Bianconi a longo prazo. Vamos agora para o senegalês, o Nhakate, outro jogador que vem com uma certa expectativa, que chega com certa expectativa no time, só que só jogou 2 partidas, né? Então, assim, não dá muito para meio que avaliar a temporada do AKT, né? Decepcionante de forma geral, não vem jogando, então vou botar no não dar para tancar. Vamos agora para o Neco Williams, outro jogador do país de Gales, né? O treinador é galês, sim, né? O Forte tem uma relação bem forte aí com galeses, né? E a gente vai, né? Principalmente quando a gente avaliar aí jogadores aí mais à frente, né? No ataque. Mas o Neco Williams é um jogador muito promissor, lateral direito, né, dessa nova geração do país de Gales, mas assim, por enquanto na temporada não tá legal, né? Um jogador que foi importante na Championship, mas que aparenta estar sentindo a pressão junto com o próprio Worrell, né, a pressão da Premier League. Então, é um reserva, né? Tá sendo reserva aí do Renan Lodge, que tem um pouco mais de rodagem, mas que também não tá essa Coca-Cola toda. Então vamos ver, mas não é um jogador descartável, é um jogador que eu acho que o Forte tem que investir, que eu acho que ele tem muito talento e tem muito que mostrar nas próximas temporadas. Bom, o Aurier, eu tenho um pouco o que dizer do Aurier. O Aurier é aquele jogador feijãozinho com arroz, né? Dá um cruzamento, recompõe bem, né? Defende ali ok. Eu acho que da defesa dos males ele é o menor, né? É um jogador que praticamente foi titular do Forte a temporada inteira. E assim,
mas também não faz uma boa temporada, né? Não dá pra você definir ele como uma boa temporada. É aquele jogador feijãozinho com arroz. Eu não gosto muito, né? É um jogador que se tinha uma certa expectativa até de seleção francesa, né? Na época que jogava no PSG, mas nunca correspondeu às expectativas na carreira. E pra mim faz aquela temporadinha feijão com arroz, né? Bom, vamos agora pro Renan Lodge, né? O Renan Lodge, sinceramente, ele vem jogando, né? O Cook vai dando, o Steve Cooper, o técnico, vem dando oportunidades para ele. Para mim, o desempenho do Lodge é um desempenho ruim, tá? Eu acho que ele é titular porque de fato o Neco Williams não está conseguindo dar conta da posição, principalmente talvez ali na recomposição. O Neco Williams ele tem muito essa característica de ala, muito mais do que lateral, então ele ataca muito, às vezes deixa muito espaço atrás. Mas o Renan Lodge também, sim, defende melhor do que o Neco Williams, tem um pouco mais de consistência, mas assim, o Renan Lodge, assim, ele me irrita muito, principalmente também no apoio, né? Jogador que erra muitos cruzamentos, falta, sabe? Aí tem aquela, né, o Renan Lodge, eu já cansei de ver jogo do Forte e vem, né, uma bola para ele levantar na área e ele cruza rasteiro, cruza fraco, então assim, é um jogador que ainda tem que evoluir muito aí nos fundamentos. E como é a segunda pior defesa da temporada, eu acho que sim, eu não vou botar ele no ok, não. Eu vou botar ele no não tá legal. Vou deixar ele aqui no primeiro do não tá legal. Acho que ele tá à frente dos outros aqui. Mas eu não consigo colocar ele no ok, não. Porque é isso, é a segunda pior defesa da Premier League, né? Bom, esse daqui é o Omar Richard. Eu nem sei porque eu coloquei ele aqui também. É um jogador com bom potencial, mas que não jogou, né? Então, por enquanto, assim, não sei se eu boto no não dá pra tancar ou não tá legal, mas assim, eu vou botar no não dá pra tancar porque ele não jogou, né? É da base do Reading, jogou no Fulham, jogou até no Bayern de Munique, então ele veio com possível solução para a lateral esquerda e até agora nada, né? Outro também é o Jonathan Cafu também é outro que eu não sei porque que eu coloquei, não jogou praticamente na temporada e é um jogador assim, pelo que a gente que eu conheço, ele é nível Championship, assim, né? Tanto é a quantidade de jogadores que o Forte contratou para a posição, exatamente, né? Já tem Neco Williams, já tem o Lodge, assim, não consigo ver o Jonathan Cafu nos planos do Forte para as próximas temporadas. Agora vamos para a fera aí, né? Harry Toffolo, cara, esse daí, meu amigo, esse é aquele caso, assim, na boa, eu vou botar ele aqui, ó, na frente do Rene. Esse cara não dá pra tancar o Toffolo, cara. O Harry Toffolo, sim, é um jogador que ele chega como uma aposta do Forte, mas se você analisar aqui no Transfer Market, é um cara que, sabe, jogou no Peterborough, jogou no Huddersfield, não teve grandes números, né? Se você analisar aqui os números é dele em outras temporadas, assim, é um jogador que, né, vem como um polivalente, né? Ele, a posição principal dele aqui no Transformers está lateral esquerdo, mas muitas vezes ele entra ali até como um volante. E assim, um jogador que tinha um certo potencial, um jogador de 27 anos, né? Não faz sentido dentro do projeto do Forte. E o Cooper parece gostar muito dele, né? Porque se a gente analisar aqui na Premier League, o Toffolo tem 12 aparições, então ele entra com frequência no time. Só que olha só, ele só tem um clean sheet, né? Então, um jogador ali que joga, né, como defensor, que é um defensor, que é um jogador que deveria entrar ali na lateral, né, e até né, cobrindo ali o meio como um jogador que, que, que seria para evitar tomar gols, e eu não consigo ver valências no Toffolo, assim, positivas. Eu não sei o que que ele está fazendo na Premier League, assim, sinceramente. É um daqueles jogadores assim, no sense, não dá pra saber o que que o Steve Cooper tá pensando, né, quando coloca o Toffolo. Eu tenho muita raiva do Toffolo, assim, quando eu vejo o Toffolo entrando e o Cooper não colocando, sei lá, coloca qualquer jogador, né, mas não coloca o Toffolo, né, não sei, né, talvez ali pela carência na posição de lateral esquerdo, né, às vezes ele entra ali para cobrir a posição, mas enfim, é, sabe, bota um volante lateral, aí quando ele entra de volante, por que que você não bota um Danilo, sabe? Para mim é muito nonsense a presença do Toffolo no time de Premier League. Até o nome dele é uma coisa meio tosca, né? Toffolo, putz. Mas enfim,
Vou deixar aqui de lado meu ranço pro Toffoli e vamos agora para outro que, meu amigo, esse daí é um daquelas contratações. Mais uma, né, de meio de temporada. O Shelvey. Cara, o Shelvey. Eu tenho duas questões com o Shelvey, né? Para mim, ele é uma contratação que não dá para tancar, né? Assim como muitas do Nottingham Forest nessa temporada. Mas o desempenho dele até que é ok, né? Ele tem partidas ok. Me incomoda às vezes o fato o fato dele ter chegado já como titular absoluto já é uma coisa que me incomodou. Ele até tá fazendo partidas ok, né? Muitas vezes eu acho que ele poderia ser substituído no segundo tempo e o Cooper não tira, né? Que ele está visivelmente cansado, mas o Cooper parece que é um jogador de confiança dele. Então, assim, para mim, a nota na temporada, pelos jogos que ele jogou, eu vou botar ele no ok, mas para mim ele é uma contratação que não dá para tancar. Não dá para contar com o Shelvey para a próxima temporada, assim, na boa. Eu vou botar ele no ok para não ser injusto com ele, porque o meu coração pede para botar ele no não dá para tancar, né? Mas é, o desempenho dele, por enquanto, nos jogos que ele jogou na temporada, né, como ele estava encostado no Newcastle, vem fazendo ali um feijãozinho com arroz, né, mais ou menos bem feito, né. Vamos agora para o Colback. Velho, o Colback é aquele jogador que tem um certo carisma com a torcida, mas sinceramente é difícil de tancar o Colback, viu, na Premier League. O Colback, se você for analisar, os jogos que ele entra, é, basicamente o meio-campo do Forte perde muita potência, né? Perde muito na parte física. Ele é um jogador mais baixinho ali, mais magrinho. Então, ele é aquele volante que morde, né? Aquela pulguinha que morde. Só que é a pulguinha que não desarma, né? Se você analisar as estatísticas dos jogos do Forte, o cara praticamente não desarma. Então, para que eu vou ter no elenco um jogador, beleza, é esforçado, tem um certo vínculo com a torcida, né, foi importante na Championship, mas como é que eu vou manter um jogador que, quando entra, não desarma, não tem grandes valências técnicas, não apoia bem, não chuta bem, não tem um grande passe? Então é um jogador que, para mim, não dá para tancar, assim. Nem nessa temporada e nem nas próximas. Um jogador que não tem nível, na minha visão, de Premier League, o Colback, como muitos, enfim, que estão aqui, mas com todo respeito ao Colback, né, um jogador até que tem um certo carisma, mas que para mim não dá para tancar. Vamos agora para o Konaté. Bom, o Konaté chegou do Crystal Palace como uma das grandes contratações da temporada, um jogador para ser titular, para dar essa base para o meio-campo do Forest, para a volância do Forest. E até agora, eu não vou botar ele no não dá para tancar, porque eu acho que ele já mostrou algum valor na carreira, mas não dá, por enquanto não dá para tancar. É um jogador, se não me engano, ele jogou 12 jogos. Então ele não é titular absoluto. Então, pelo preço que ele custou, olha lá, 12 jogos apenas, e um gol, né? Um jogador que vem sofrendo também com algumas lesões e é um jogador que também não tem muita estabilidade na temporada, assim, né? Não vem oferecendo essa estabilidade no meio-campo que o Forte tanto precisa e tanto busca. Tanto é que, gente, se vocês forem analisar, a gente já está com muitos minutos de vídeo e eu ainda não cheguei nos meias ofensivos. Olha o tanto de jogador de defesa, tanto do sistema defensivo como de volantes, e ainda tem mais alguns volantes, né? Até o Scarpa aqui tem mais 4 jogadores defensivos. Então, olha a quantidade de jogadores que o Force testou na defesa. E o resultado é a segunda pior defesa da Premier League. Então, dá para perceber que né, não é por acaso que a maior parte dos jogadores está no não tá legal ou não dá para tancar, né? Não tá dando certo, não tá rolando, né? Vamos agora para o Mangalá. O Mangalá é um jogador assim, ele tem lampejos bacanas, é um jogador que já vi algumas partidas dele apoiando bem, indo para o ataque. Eu gosto dessas escapadas dele. Só que o problema é que muitas vezes ele deixa o costado dele, né? Ele perde bolas ali no meio-campo e oferece muitos contra-ataques para os times adversários. Então, assim, levando em consideração que ele é um jogador no meio-campo mais defensivo e que a principal função dele é marcar e
muitas vezes ele está vacilando, tomando bola nas costas e perdendo bolas ali, oferecendo contra-ataques, eu vou botar ele não dá para tancar, que eu acho que ele tem alguma qualidade, mas eu vou botar não tá legal. Eu acho que tanto é que ele também não é titular absoluto e quando entrou vem sendo muito irregular. Muito bem, será que alguém se salva nesse meio-campo? Agora vai se salvar. Vamos falar agora de Yates, Ryan Yates. Para mim, o Yates, assim, jogador muito identificado com a torcida, jogador importantíssimo, fez o gol da classificação no playoff da Championship e para mim é um jogador muito promissor e que vem fazendo uma boa temporada, por mais que também tenha ficado fora bastante jogos por problemas físicos. Para mim, o Yates, quando ele entra no time, olha lá, já tem 21, é um dos jogadores que mais jogou, né? Teve recentemente um probleminha físico, mas é um jogador para mim fundamental nesse time do Forte. Bom passe, boa visão de jogo, desarma muito, muito raçudo, né? Joga com muita vontade. Ele tem muita vontade assim como o Colbeck, mas a diferença é que ele tem qualidade, né? Ele tem valências importantes e ele aparece muito como elemento surpresa. Fez alguns gols já na temporada como elemento surpresa. Então, para mim, o Yates vem fazendo uma boa temporada e tem tudo para se consolidar nessa equipe do Forest e no time titular, né, continuar fazendo, se continuar com boas aparições, tem tudo para continuar fazendo uma bela carreira no Forest. Bom, muito bem, vamos agora para o Freuler, Remo Freuler, outra contratação no meio da temporada. O que eu posso dizer de Remo Freuler? O Freuler é um jogador que talvez alguns torcedores aí, ou pessoas que acompanham o Forest, fiquem um pouco com raiva de mim, que muitos colocariam ele aqui no não tá legal. Mas sinceramente, dentro dessa galera aqui, ó, eu não consigo colocar ele no mesmo patamar aqui do Maquina, do Cook, do Rolod, do Oral. Sim, né? Se ele fica aqui no líder do não tá legal, mas assim, é um jogador que tem valências interessantes, é um jogador que jogou um bom tempo na Atalanta, naquela Atalanta do Gasperini. É um jogador que eu acho que oferece uma boa consistência defensiva. Não é aquele jogador fantástico, mas faz ali bem o feijãozinho com arroz no meio campo. E eu acho que o grande problema do Freuler, que às vezes atrapalha as análises, é que ele acaba jogando na posição do Danilo e o técnico Steve Cooper não tira ele quando ele está cansado. Então, muitas vezes, nos finais dos jogos, ele começa a dar muito espaço, o meio do Forte começa a dar muito espaço, porque o Cooper insiste em deixar ele até o final do jogo. Já aconteceram vários jogos que o Freuler estava visivelmente cansado e o Cooper simplesmente não tira ele do time. Mas para mim, eu vou botar ele aqui, junto aqui com o Shelvin, como jogador ok. Eu acho que ele trouxe uma certa estabilidade para o meio-campo do Forte naquele período ali que o Forte ficou invicto no pós-Copa, mas nos últimos jogos tem diminuído um pouco a produção, mas eu não consigo colocar ele no mesmo nível do Cook, do Maquina. Inclusive, vou até colocar aqui o Maquina como o aqui em último do não tá legal. Vamos ajeitando aqui o Cook no penúltimo. Vamos deixar o Renault aqui. Eu acho que o, o Neco Williams também não. Eu vou botar ele mais para trás. Enfim, acho que assim tá legal. Vamos agora para o Danilo. Olha, o Danilo, na perspectiva de carreira e de participação no time, tanto ele como o Scarpa não tá legal, né? Porque eles não estão jogando. Agora, se a gente for analisar os jogos que eles entraram, que não foram muitos, acho que o Danilo fez 3 partidas, ou saindo do banco ou como titular, e o Scarpa acho que fez 7 partidas ou 8 partidas. Tem que ver também os jogos em Copas, né? Não estou contando jogos em Copas. Mas todos os jogos que eu vi do Danilo e do Scarpa, mesmo o Danilo um pouco ali nervoso na estreia, não comprometeram. E no caso do Scarpa, eu acho que até melhoraram o time, né? Tecnicamente, com passes mais criativos. O Forte é um time que tem muita dificuldade de criar. O Cooper, na maior parte dos jogos, ele prefere jogar com o meio-campo mais forte, né, fisicamente e na marcação. E, e opta por não jogar com jogadores tão criativos, por entender que o time tem que se defender e por isso grande parte dos jogos que o Forte ganha é por 1-0, né? Então o Forte não tem grande poder ofensivo.
muito porque o Cooper entende que botar meias mais ofensivos tirariam essa suposta consistência defensiva do Force. O que eu acho estranho, né? Porque mesmo com esse tanto de volante, o time continua tomando muito gol. Então, assim, levando tudo isso em consideração, eu vou colocar o Danilo e o Scarpa, pelo que apresentaram, no ok. Eu não acho que eles estejam, né, o nível de apresentação dele quando eles jogaram não é o mesmo nível dos que estão aqui embaixo. Eu acho que eles entregaram qualidade para o time e por algum motivo, né, o Cooper não está colocando eles. Talvez por adaptação, talvez por não estar indo tão bem nos treinos, mas nos jogos oficiais, quando jogaram, para mim, entregaram. Bom, vamos agora para o Lingard, Jazz Lingard. Bom, veio do Manchester United, era uma grande promessa, não entregou aquilo que se esperava dele no Manchester e no Nottingham Forest vem com a grande, digamos, estrela, uma das grandes estrelas da temporada. E a verdade é que a temporada do Lingard não tá legal, né? Eu vou colocar ele até atrás do Maquina, porque a expectativa que se tinha do Lingard, dele capitanear esse time, dele ser o líder desse time, e a realidade não, né, são coisas que não estão se batendo, né? Então o Lingard não consegue se consolidar como titular, muitos jogos fora, problemas físicos e problemas técnicos também. Tanto é que o Cooper está optando por outros jogadores, agora está tentando colocar o Lingard de volta na escalação, colocando ele aos poucos nos jogos, mas não está desempenhando aquilo que se esperava dele, levando em consideração que é um jogador que vem do Manchester United, né? Por mais que nunca tenha desempenhado o que se esperava dele no Manchester, é um jogador que tem uma certa rodagem, né? Diferente agora do Gibbs White, né? O Gibbs White é um jogador que não tem como, né? Para mim, é um dos grandes jogadores da temporada. Vou colocar ele aqui no top 2 do boa temporada, só atrás aqui do Henderson. Vou fazer o seguinte, vou botar ele até na frente do Henderson, porque ele está jogando a temporada toda, o Henderson só jogou metade da temporada, né? Então, para mim, ele é o segundo melhor jogador do Forte na temporada. Muita movimentação, né? É um dos raios de luz de criatividade do Forest na temporada. É, é, vem dando muitas assistências e apoiando muito no ataque e também sendo muito voluntarioso na defesa, né? Um jogador que consegue fazer esse, né, um box to box, né? Então consegue ir e voltar para a defesa, né? Consegue alguns desarmes por jogo e contribui muito no ataque. Então, um jogador que contribui muito para o Forest não estar na zona do rebaixamento, né, com gols e assistências. Bom, vamos agora para o melhor jogador da temporada, Brennan Johnson, jogador galês. No início da temporada eu estava até preocupado com ele, jogador também muito importante na Championship, e que eu tinha muito medo, né, um menino, né, jogador ali, né, aquele perfil mais franzino, jogar numa liga assim, né, forte como a Premier League, né, que precisa de uma força física enorme. E eu acho que ele vem evoluindo muito na temporada. O início da temporada do Brandon Johnson não é tão bom, né? Às vezes parecia muito nervoso. O Brandon Johnson me irritava muito no início da temporada. Ele era aquele jogador que levava para a linha de fundo e parecia não saber o que fazer com a bola. Muito, né, perdia muitos gols, chutes no meio, fracos, né? Eu acho que é um dos grandes questões técnicas do Brennan Johnson é evoluir na finalização, que ele ainda peca um pouco na finalização, mas tecnicamente, né, ele vem sendo a liderança técnica do time, né? E nas últimas rodadas vem contribuindo muito com gols, com assistências e fazendo esse ataque que é tão pobre de ideias do Forte, ele é uma das luzes junto com, né, essa duplinha Brennan Johnson e Gibbs White, vem salvando na maior parte dos jogos o Nottingham Forest, então vou colocar o Brennan Johnson aqui como o the best da temporada. E você já sabe que ele vai ser o único, né? Que só tem um, então ele é o melhor jogador da temporada até aqui do Nottingham Forest, na minha opinião. Bom, chegamos finalmente aos centroavantes do Force. E problema. Olha só esse quinteto, misericórdia esse quinteto, hein? Vamos começar aqui com o Emmanuel Dennis. Bom, é um jogador esforçado quando entra, né? É um jogador ali que tem uma certa agilidade, velocidade, mas peca muito na finalização, peca muito na questão técnica, perde muitos gols. Tanto é que ele está desde o início da temporada e não conseguiu se firmar e
o Forte não para de contratar centroavante, né? Então mostra que ele não vai servindo nem para ser um bom reserva, né? Então eu vou botar ele aqui, não tá legal. Bom, o nome dele eu nunca consigo acertar, é Iwoni, né? Jogador aí nigeriano que veio, se não, ele veio do Hertha Berlim, ele veio da Alemanha, né? E é um jogador que veio, foi uma das contratações mais caras do início da temporada do Forest. E assim, teve alguns jogos ali de destaque, né? É um jogador que vem mostrando um esforço. De todos aí de centroavante, eu acho que dos males é o menor, né? Mas eu acho que assim, dentro da expectativa do que se tinha dele, um jogador caro, um jogador que veio para resolver, e a realidade que é lesões, muitos jogos fora e etc. Eu vou colocar o Oione no não tá legal, assim, mesmo assim, dentro das expectativas eu vou botar ele aqui, assim, na frente do Lingard e do Dennis. É porque o Dennis, assim, o Dennis você já não espera muita coisa dele. Agora o Oione você, né, o Lingard a gente esperava alguma coisa e de fato não tá rolando, né? Talvez role ainda em algum momento, então eu não vou botar ele no não dá para tancar. É um jogador ainda jovem, mas que não vem fazendo a temporada que se esperava dele. Vamos agora pro Sturridge, o famoso Sturridge da Shopee. Rapaz, esse aqui, para quem acompanha os jogos do Forte, não dá para tancar o Sturridge, cara. Péssimo tecnicamente, péssimo no posicionamento, erros assim técnicos básicos, domínio de bola, perde muitos gols, né? De novo, outro jogador que tem o mesmo perfil muito esforçado, não mostra corpo mole, diferente, por exemplo, do Lingard, que às vezes você tem uma impressão que ele tá meio ali de corpo mole, e você vê que ele está se esforçando, mas a minha impressão, né, junto com os jogadores como o Colbeck, como o Jonathan Cafu, que nem jogou, o Toffolo, não são jogadores nível Premier League, né? Então o Surridge é um jogador ali que para mim, para o projeto do Forest, o Forest não deveria contar com um jogador como o Surge nas próximas temporadas. Um jogador que, nossa, para mim me causa muita raiva, né? Tecnicamente muito abaixo. Bom, vamos agora para as duas últimas contratações aí, também da janela do meio do ano. Muitas contratações, né? Mostra que, né, o time desesperado ali para tentar encontrar um caminho. Vamos para o Chris Wood e para o André Ayew, né? Chris Wood, neozelandês, ali jogador que já está há muito tempo na Premier League, é um jogador aquele centroavante grandalhão, faz muitos gols de cabeça, faz bem o pivô, estava no Newcastle encostado. E a verdade é que assim, na minha visão, para um time que quer se salvar, que quer melhorar o rendimento, né? Será que tem tanta diferença entre você ter um Emmanuel Dennis, um Surge, e você ter um Chris Wood no final de carreira? Eu não tenho dúvida que o Wood é um jogador tecnicamente melhor do que o Surridge e que o Dennis, mas final de carreira, ainda mais nos termos de contrato, né? Para quem não acompanhou, se não me engano, o contrato do Wood previa que se ele jogasse, eu acho que 2 ou 3 partidas, o contrato dele seria automaticamente renovado, né? Então assim, não é nenhum jogador que vai sair no final da temporada, ele vai continuar nas próximas temporadas. Jogador em final de carreira, que não é essa Coca-Cola toda, né? E que nos jogos que entrou também, né? É aquilo, né? Fica ali fez ali um gol ali ou outro ali na bola sobrada, num cruzamento, mas que para a construção do jogo do Forte não contribui em quase nada, assim. Então, eu tenho muita birra com essa contratação do Wood, assim. Não é possível que você não encontra com o dinheiro que o Forte tem, com a injeção de dinheiro que o Forte colocou, não é possível que você não consegue encontrar um centroavante melhor ou mais promissor ou até mais que encaixe mais no perfil para melhorar o time do que o Wood, né? O Wood me parece mais do mesmo, né? Um jogador que não faz sentido para um time que quer se renovar, quer continuar em Premier League, né? E na mesma leva, no mesmo perfil, eu coloco o André Ayew, assim. O André Ayew estava jogando no Qatar, é um jogador que mostrou já uma certa qualidade, é aquela velha história, o Cooper, o técnico gosta dele, já dirigiu ele no Swansea, né? Então, né, tem uma certa relação bacana com o Ayew.
O Ayew é um jogador que já teve uma certa qualidade, mas também nunca mostrou aquilo que se esperava na carreira dele, né? Nunca foi aquilo que se projetava dele, né? Quem não sabe, é filho do lendário jogador do Marseille, o Abedi Pelé. Jogou muito tempo no Olympique de Marseille, talvez tenha sido as melhores temporadas dele, mas há muito tempo já não vem entregando aquilo que, né, dos anos finais dele na Premier League e depois na Championship. E agora, né, que sentido tem você trazer um cara do Catar, que joga no futebol Catar, para jogar na primeiro escalão do futebol mundial, esperando que ele vai fazer alguma coisa, né, de novidade, né? Então, enfim, eu não consigo ver também grandes vantagens em contratar o Ayu. Enfim, pessoal, a minha tier list ficou assim. É, deem print, né? Peço para vocês novamente, né, quem acompanhou até aqui, inscreva-se no canal, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e dê seus pitacos, né? Comente. Vocês acharam legal? Acharam justa a tier list? Tem algo que vocês mudariam? Né? Acharam que eu fui injusto com alguém? Gostaram, não gostaram? Enfim, quero saber a opinião de vocês. Então, agradeço a todos a, a atenção e até o próximo vídeo. Falou, galera!